Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E hoje a gente tem um assunto muito bacana e eu tenho certeza que todos os jovens aí vão adorar aprender. Afinal, a gente já falou muitas vezes sobre tecnologia, mas nunca em específico sobre programação mobile ou no celular, como a gente pode dizer aí, os programas, os aplicativos, enfim, esse universo que tem dentro de tecnologia nos aparelhos que a gente usa o tempo todo, né? A gente parou até de usar, tem gente que nem usa computador, mas é só celular o tempo todo mundo tem um aí no bolso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre carreira, sobre muito deste universo com o nosso grande convidado, Fausto Blanco. Seja um prazer aqui a gente receber você aqui, Fausto. Um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Valeu, obrigado, Fábio. É uma honra, né, ser convidado para um programa que existe há tanto tempo. Hoje, atualmente, eu trabalho com mobile, mas como eu estava conversando aqui, né, eu tenho 15 anos de história. Ao longo desses 15 anos, já fiz infraestrutura. Minha formação original é técnica de automação, então Sim, eu fui eletricista por um tempo, trabalhei em fábrica. E comecei minha carreira como web designer lá em 2008, 2009, por aí. Então, trabalhava em agência. Enquanto eu estava na escola ainda, eu fazia bico em agência e final de semana estava mexendo lá com CorelDRAW, fazendo arte, tudo mais. E ao longo da graduação, no início da graduação, comecei a me aventurar um pouco mais dentro do mercado e gostei. Então, a graduação, ao longo dos anos, ela perdeu o brilho para mim, por conta, eu acredito ter escolhido errado, aham, né? Apesar de eu gostar muito da forma que a ciência trabalha, eu tentei ciência da computação, eu nunca consegui me prender muito bem à ciência, porque no Brasil fazer ciência é algo complicado. Você tem pouco incentivo, o, 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 o incentivo que tem, ele geralmente é para quem se esforça bastante, e você tem muita gente muito boa dentro do sim, Brasil. A gente, pô, Lua é uma das principais linguagens usadas em várias engines de jogos para fazer extensão, e ela é brasileira. Então isso nasceu dentro das universidades brasileiras. Me admira muito isso. sim, E o mercado, ele acabou me absorvendo muito bem, porque eu nunca tive medo de fazer nada. Graças a Deus, sempre adorei desafios e hoje é o que me prende em algum lugar. E ao longo da carreira eu comecei a notar que quanto maior o desafio, mais eu estava querendo participar daquilo. Então, as agências começaram a ficar pequenas para o que eu queria fazer. A gente nunca tinha orçamento, né, para sim. trabalhar naquele nível. E aí, quando eu já tinha dominado front-end, já tinha dominado back-end, faltava saber como é que as coisas funcionavam atrás, né? Então fui estudar infraestrutura e comecei a trabalhar um pouco com infraestrutura. Só que no meio disso, as coisas loucas da vida, me chamaram para dar aula de robótica na escola. E foi uma baita experiência, porque eu já tinha dado aula na Microlins. O mesmo curso que eu me formei, eu acabei dando aula, e isso é bem legal. E aí eu tive a experiência de dar aula para criança. E Hum, e a forma de se comunicar é diferente. Isso fez eu desenvolver habilidades que hoje eu uso no dia a dia. Então, não é só a gente, não é só a gente ter o a pegada, como é que eu nomeio, não é só o técnico, sim, né? Não é só trabalhar e acabou. Não. Você tem que opinar, você tem que se impor, às vezes. Poxa, gente, é desse jeito aqui. Se a gente tentar ir desse outro jeito, a gente vai ter mais trabalho, vai gastar mais e vai acabar entregando a mesma coisa. Então, tanto é bom para você por estar fazendo só o necessário, quanto é bom para a empresa que não vai gastar tanto para aquilo sair, né?
Sim. aquela questão do ROI, né? O retorno sobre o investimento. Então, acabei desenvolvendo essas habilidades de comunicação, fazer analogias com coisas do dia a dia, e isso me trouxe uma segurança muito grande em me comunicar. Então, desde então, zero medo de palco, Que de bom. que a gente sempre dá aquele friozinho na barriga, mas a gente perde, né? Sim. Com o tempo. E isso ajudou bastante. E quando eu saí dali, eu notei que eu estava me comunicando melhor. Então, eu comecei a me envolver mais em alguns projetos dentro da universidade e me voltei um pouco mais para a universidade. Então, me fez entender como algumas coisas funcionavam, aí eu deixei um pouco o mercado de lado, fui estudar, e foi a época que eu comecei a estudar mobile. Então, eu peguei um estágio na faculdade para ter aquele fixo no mês, né? E enfiei a cara para estudar mobile. Então, eu estudei Android bem a fundo na época, só que sempre a gente tinha aquela pergunta, né? E o iOS? E todo mundo perguntava, e iOS? Como é que a gente vai fazer aqui para Android, mas e o público do iOS? E quem tem iPhone? Faz como? E aí, poxa, eu não tinha dinheiro para comprar Mac, porque nunca foi barato. Sim. Não tinha dinheiro para comprar iPhone, porque também nunca foi barato. E a gente, como é que faz? Aí comecei a estudar e, poxa, tinha comprado um computador novo na época. Vou aprender logo direto como o SEO funciona, né? Para entender como é que o negócio faz. Então, estudei muito, foram várias noites em claro, mas consegui fazer um Hackintosh. E Ô, aí comecei a estudar um pouco de iOS. Ô iOS Fausto, também. até vou te parar aqui nesse ponto, porque você entrou num assunto que é interessante, talvez as pessoas não compreendam muito isso. Eu quero já até lançar minha primeira pergunta para você. Você falou Android e iOS, né? A gente vê o Android é aquele sistema operacional que a gente tem, né? Os Motorola da vida, né? Samsung isso daí, e o iOS que é aquele da Apple, né? Que é aquele que todo mundo usa. Então até isso eu já queria até te perguntar, existe uma diferença então dos programas feitos para Android, eles não são os mesmos para iOS, pelo menos nessa época onde você estava, eram diferentes. Conta um pouco sobre essa história aí, essas diferenças entre os dois Boa, sistemas. boa pergunta. O mercado, ele, na época, a gente ainda tinha o terceiro, que Deus o tenha, porque era muito bom, o Windows Phone, né? E foi saudoso, acho que todo mundo que viveu a época adorava, porque a forma que era construído os aplicativos para ele tornava ele melhor que os dois juntos. Então isso era, e ele era muito acessível, né, Aham, nesse quesito também. Mas o ecossistema do Android, ele tem vou começar pelo iOS que é mais fácil, até. sim, O ecossistema do iOS, ele é muito peculiar. Você tem um ecossistema onde a dona do hardware faz o software. Então, a Apple projeta o seu hardware e desenvolve um software para aquele hardware. sim, A gente aprende na faculdade que é aquele software específico, né, de entendi. uso específico. Então, ele só foi feito para rodar nesse hardware, ele não vai rodar em outro hardware. Fausto, mas você falou do Hackintosh. Ali é um outro cenário. Existe um motivo para o Hackintosh ser possível naquela época e ele está talvez com os dias contados aí. A gente Sim, pode até entrar nesse mérito, porque isso é para onde o mercado mobile está indo, né? aham, No final. E aí, com isso, você tem para você desenvolver para Apple, originalmente você tem que fazer ou em Objective-C, né, na época era o que tinha, que é uma linguagem de é uma programação. linguagem é uma linguagem de programação próxima ao C, que é o comum, vamos chamar assim, que todo Aham, mundo aprende na faculdade, ou vai achar aulas boas aí. E o Objective-C ele é muito parecido em lógica, porém a sintaxe dele é um negócio meio nebuloso. Até hoje eu me forço, faço muita força para entender aquela lei. Mas aí, com o tempo, a Apple viu que precisava de uma linguagem um pouco melhor e criou o Swift.
Ambas as linguagens, elas são open source, estão no GitHub da Apple. Então, eu quero ver como é feita uma linguagem de programação. Lá no GitHub da Apple, as duas estão lá. Teve um pesquisador que recente conseguiu fazer um programa em Swift rodar no Windows. Recente assim, uns 2 anos, Uhum. né? Usando o Swift 5. Mas aí é aquele negócio de. Ele fez por conta própria, não foi a Apple que fez, né? Aquilo ali acontecer. Então, originalmente é uma linguagem feita para rodar no ecossistema da Apple. E ecossistema acho que é a palavra-chave quando a gente Sim. fala de Apple, né? E aí a gente vem para o Android. O Android, a Google, ela entrega para a gente o Android, vamos chamar, o pessoal chama, né, de puro, o Android original. O Pixel, ele é o exemplo disso. Então, seria o iPhone da Google. Então, a Google pega, olha, tá aqui o hardware que eu projetei, tá aqui o SO que eu projetei para esse hardware. Então, você tem, hoje, né, querendo ou não, é a melhor combinação de software com hardware para câmera no Android. Tem melhores em outros quesitos? Tem, mas a combinação dele é uma das melhores, se não falha a memória. Até pelo DxOMark e tudo mais. O, e o ecossistema do Android ele tem esse problema. Você quando está desenvolvendo um app, você está desenvolvendo ele para rodar naquele SO. Sim. Só que aquele SO ele pode rodar com o Pixel, que foi feito para rodar o Android. Ele pode rodar com Samsung, que vai ter a One UI por cima, que é a interface de Samsung. Vai rodar no Xiaomi, que vai ter a MIUI ou o HyperOS, que é a novidade agora do momento. Na Huawei ou o que for. Então você vai ter uma quantidade diferente de hardwares e arquiteturas de processador, porque ele pode ser x86, pode ser 32 bits, pode ser 64 bits, pode ser ARM, pode ser é, é, o processador convencional, né, que é o que a gente Aham. chama de x86 convencional. Então, são N as possibilidades. Hoje, se isso não falha a memória, a última vez que eu vi lá, são mais de 15 mil devices diferentes que você consegue, via Google Play, fazer deploy hoje. Então, quando você publica um app hoje na Google Play, você tem essa possibilidade de devices diferentes. Você tem como limitar, claro, para você não ter um usuário chateado porque baixou o app, porque, entre aspas, podia baixar o app naquele device, porém ele não comportava. Né? E lembrar também que o Android tem 13 anos de idade, talvez não, é um pouco mais. Então, desde o Android 1.0, você vai ter device aí rodando Sim. até hoje. Tudo bem que a maioria das pessoas hoje, é, banco, Netflix, streamings, eles tentam não deixar você usar abaixo da API, do API 21, se não falha a memória, que é o Android 5, né, que é o Lollipop. Por quê? Questões de segurança. A Google fez um treco modular do 5 para frente que ele consegue lançar update de segurança pela loja, pela própria Google Play, para esses usuários, sem alterar o sistema operacional por completo. Só que tem alguns sites que listam as vulnerabilidades do Android e assim, quanto mais perto da versão mais recente, menos vulnerabilidade tem. Então é bom sempre tá lá. E aí entra a questão, né? A Apple, nesse quesito, é mais fácil. Por quê? Por que a Apple consegue dar suporte a 7 anos de um device com updates? Porque ela conhece o hardware, ela capa algumas funcionalidades e consegue fazer você usar a versão mais recente, mesmo o, tendo uma experiência degradada, né? Sim. Então, capa potência, aumenta ali o consumo de bateria para você comprar um novo, essas coisas. Muito bacana. E você falar isso, né? Sabe o que eu lembrei? Porque eu já li uma vez a biografia do Steve Jobs, né? Inclusive recomendo, apesar de ser um livro gigantesco, né? Não sei se é 300 ou 500 páginas, mas é grande. Mas eu É li, grande. e justamente quando você entende um pouco, né, e conhece da história da Apple, do que ele pensa, e sempre foi daquele jeito mesmo. É tipo,
é um sistema, é um produto que você faz desde o hardware, né, que é a parte física, né, para quem não está mais acostumado, o software, que é a parte, né, programada, feita para essa parte física, é um ecossistema, como você disse, fechado. E acho que todo mundo que tem Apple sabe disso, né, que você tem Apple, aí você conecta com o MacBook, que tem o fone específico, até o carregador, há pouco tempo atrás era diferente. É tudo de um ecossistema que ele realmente não queria. Ao contrário, por exemplo, da Microsoft, do Bill Gates, que já faziam algo e softwares que serviam para todo mundo. Né? E por isso que dominaram durante muito tempo também grande parte do mercado. São conceitos diferentes, né, Fausto? Eu acho que assim são conceitos diferentes e justamente eu quando tive uma breve experiência em mobile, que uma vez eu tive uma fase na minha vida que eu queria fazer tudo. Ah, eu vou fazer um aplicativo, deixa eu aprender como é que faz o aplicativo. Eu não terceirizava nada. Só que, sim, tem lados bons, mas lados muito ruins também, porque você acaba não fazendo nada, não aprende nada, não faz nada. Então, é melhor, né, pelo menos para mim, a experiência foi focar mais em algumas coisas e aprender a terceirizar algumas. Mas eu tive exatamente isso. E aí hoje, agora que eu quero até entrar, até para conduzir um pouco, para que você até pode continuar na sua trajetória mais falando sobre isso, porque hoje, né, nessa mesma época, eu descobri que existiam ou estavam começando a existir, você pode explicar, linguagens que servem para os dois, né? Ou metodologias, né? Você pode programar aqui, vai sair um código para cada um. Como que o mercado, né, junto com a sua própria carreira, foi partindo para esse caminho? Foi se enxergando uma necessidade de juntar esses dois sistemas ou algo que servisse para os dois, Fausto? Isso. E voltando até para minha carreira, porque isso foi o que fez eu entrar no mobile com tudo mesmo. Na época, ali acho que era meados de 2016, 2017. Eu queria aprender iOS, queria fazer app de iOS, mas por não ter um iPhone, trabalhar no simulador não é ruim. Mas tem coisas, tem sensores que é difícil você fazer o aproveitamento deles ali. Então, o device físico ele é importante. Eu só tenho um iPhone hoje por causa disso, que eu sou apaixonado pelo ecossistema do Android. E aí o que acontece? Precisava ter algo palpável. Vou ver o que é que tem de cross-plataforma. Tinha o React Native, tentei, só que não curti muito. E tinha o Ionic na época. Poxa, rodava em Angular já, basicamente a programação web, os plugins são escritos em JavaScript linguagem nativa, e a maioria dos plugins que eu ia precisar já estavam implementados. Eu vou tentar, né? Mal não vai fazer. E comecei a fazer alguns apps, é aquele negócio, mal não vai fazer, vamos lá e ver se dá certo. E aí comecei a fazer alguns apps, gostei. O legal do Ionic é que até hoje ele é muito legal, tem features novas muito boas. Você conseguia ter o Android, o iOS na época, o Windows Phone, né, que também dava para ter ali os plugins com conexão com C Sharp, e uma PWA, ou seja, eu conseguia rodar aquele mesmo app na web com algumas limitações. Eu identificava que eu estava na web e não ligava alguma feature. Vocês devem reconhecer isso semelhante, porque o Discord não é construído com a Ionic, mas o próprio Discord, ele usa React para fazer a interface dele e ele roda no browser ou no app igual. A diferença é que no app eu tenho mais recursos do que eu tenho no browser, mas Sim. é a mesma pegada. E aí comecei a estudar Ionic, estudei a fundo a Ionic, aí na época acho que era o Ionic 2, o 3 estava para ser lançado. Comecei a estudar o Ionic 3, o que é que tinha de diferença, atualizei meus apps e o time do Ionic lançou um Twitter dizendo: olha, a gente vai começar a fazer o beta do Ionic 4. A ideia é a gente ter o mais próximo da arquitetura do Angular possível. E eu amava a arquitetura do Angular, a forma de navegar e tudo. E aí eu comecei a estudar. E atualizei todos os apps para a versão beta ainda do Ionic 4. Cheio de bug, mas a gente contornava lá. E aí foi seguindo, e foi nele que mataram o suporte ao Windows Phone, né? Porque não dava mais. Ele tentou, mas entrar numa briga entre o Android, que estava
com 95% de market share, e a Apple que estava crescendo o market share dela, era uma briga desleal ali com a Sim. Microsoft no meio. E aí comecei a estudar bastante, só que comecei a precisar fazer apps com performance um pouco melhor. Porque, querendo ou não, ainda era uma WebView rodando no aplicativo. Então você não tinha a melhor performance do mundo. Serviam, os apps saíam rápido, conseguia entregar, só que precisava de mais. E ali por volta de 2018, 2019, poxa, eu vou ter que ir para React Native, porque não está mais dando. E eu não gostava já de React Native. Por, pela forma que é escrito, nunca me dei muito bem, não. React E Native, aí ele é um que comecei. serve para os dois, né? Ele também é cross, né? A única diferença é que ele faz transpilação. Então, você escreve a interface em TypeScript hoje em dia, ou JavaScript, e ele transpila aquilo com a tela nativa. O semelhante hoje que vai ter também é o MAUI e o KNM, né? O Kotlin multiplataforma. Uhum. Hoje a gente está muito bem servido de opções, e opções boas. Sim. Eu não gosto do React Native tanto, mas hoje ele está muito melhor do que ele estava uns anos atrás. O Kotlin multiplataforma, ele acabou de sair a versão 1.0, então também está muito bom, muito interessante de ser estudado. E eu acho que vai ter seu espaço também. Tem o MAUI do pessoal lá do C Sharp, que o Microsoft está tentando empacar também ali. E é legal porque eles têm a mesma pegada. Eu escrevo código na minha linguagem que eu me sinto confortável, Sim. né, que eu tenho domínio, e ele vai levar isso para aquela linguagem nativa. Então ele vai transpilar, né, que é aquela diferença entre compilação e transpilação. Ele vai transpilar, ele vai converter um código escrito em C Sharp, por exemplo, o caso do MAUI, em Kotlin para fazer a compilação do Android, em Swift para fazer a compilação do iOS. Entendi. E aí, poxa, tá ficando sem opção, quase voltando a estudar React Native. E aí saiu o alpha do Flutter. Saiu a versão 0.8, eu zapeando o Twitter vi também. Pô, vou ver qual é desse negócio. E o Flutter, eu já tinha mexido com Canvas para web. Para quem não sabe o que é Canvas, é você literalmente ter um palco, né? E você tem controle sobre tudo que tem nele. Então, hoje, os jogos em HTML5 que a gente joga no browser, aplicações como o Google Maps é, e outras, elas trabalham dessa forma. Você tem uma área onde dentro dessa área você faz a renderização dos itens um a um. Então você controla onde está todos os itens, o que é que acontece com eles e tudo mais. E o Flutter, ele nasceu de uma linguagem muito velha. O Dart ele é de 2011 e ele nasceu dentro do Google para matar o JavaScript. Entendi. Né? E até hoje nada conseguiu. Mas só segue tentando. E com isso a gente teve ali na história o, o time. Poxa, seria legal a gente ter um motor para desenvolver os aplicativos. Sim. Né? E aí veio o Skia. Tinha um nome troncho que eu não lembro agora antes, mas acabou virando Skia no meio do processo. Que o Aham. Skia basicamente ele transpila, ele compila o código em Dart para um link library em C. Então você consegue fazer interoperabilidade desde o primeiro dia com bibliotecas em C. Fausto, por que isso é importante? Se você hoje paga boleto, todo mundo usa o PHP boleto. Ah, mas eu uso. O cara tá usando Python boleto. Ele, por fim, tá usando PHP boleto, que por fim tá usando a biblioteca em C para fazer isso. Ninguém reinventa a roda, a gente usa o que está pronto.
Sim. Então, você vai ter bibliotecas de som, de vídeo, que vão estar implementadas em C, DLL, .so, que é o que a gente chama, né? E aí você vai se conectar a elas e mandar comandos e trazer os resultados para dentro da sua aplicação através dessa interoperabilidade. Isso é legal, que abre um leque de possibilidades que você tinha que fazer com Java ou com Swift direto ali e dava um certo trabalho de você ter que escrever numa segunda ou na terceira linguagem. E você tendo o Dart com esse poder, antigamente não era tão bom, tá? Hoje está muito melhor. Hoje é muito mais usável esses recursos. E aí eu vi lá, poxa, legal, tem um total domínio, dá para fazer animação, tem uma arquitetura aberta, então eu consigo usar qualquer arquitetura que eu quiser. Legal, vou experimentar. E comecei a fazer alguns apps bestas, curti, fui reescrevendo alguns aplicativos que eu já tinha feito em Ionic. Sim. Adorei, porque os aplicativos que eu tinha escrito em 2 semanas eu consegui reescrever em uma ou duas. Então, o tempo de desenvolvimento era bem próximo. Então, me adaptei, poxa, beleza, vou agora me aprofundar. E comecei a estudar como ele funcionava por baixo dos panos. Nesse meio tempo, que aí a importância dessa tecnologia na minha vida, eu comecei a palestrar sobre ela. Isso, e aí aquilo que eu falei, eu perdi o medo, tinha perdido já o medo de pau. Então, poxa, eu estou fazendo descobertas, vou compartilhar isso com todo mundo. E aí comecei a palestrar, viajei metade do Brasil ali em Ó, 2019, no lançamento do Flutter, palestrando sobre Flutter, sobre Dart e tudo. E aí, nesse período, o Flutter ele evoluiu de uma forma que ele deixou de ser uma tecnologia híbrida cross-plataforma mobile para ser uma tecnologia cross-plataforma, ponto. Hoje você roda Flutter no Android, no iOS, no Windows, no Mac, no Linux, na web e em sistemas embarcados. E o Dart ele é uma baita ferramenta para você codar ferramenta de linha de comando para você fazer ali no terminal. Então, você consegue hoje trabalhar com Dart em qualquer plataforma, de bacana. qualquer forma que você queira. E com a performance de você estar codando em C. Não igual a um C, um Rush em milissegundos, mas muito próximo. Então você tem perda de performance comparado às, vamos dizer assim, as mais performáticas do mercado, mas ao mesmo tempo você não precisa sair da sua linguagem de conforto. É uma linguagem que lembra o JavaScript, mas ao mesmo tempo lembra o C. Então Entendi. você tem tudo que essas linguagens mais antigas têm, mas também tem coisas das linguagens novas. Às vezes, quando eu vou fazer manipulação de lista, poxa, tem ferramenta do Python ali no meio de manipulação. Você tem programação com strings, né? Programação reativa. Você tem assim await para fazer programação assíncrona. Então, é muito legal você ter todo esse superset que a linguagem tem e tá virando aquela brincadeira que o pessoal tinha de todo dia nasce um framework diferente de JavaScript. Então, todo dia nasce uma lib nova em Dart. Sim, É, muito bom. e cada uma mais legal que a outra. E isso fez eu me apaixonar pela linguagem e hoje eu trabalho com ela 100% do tempo. No meu time hoje lá no Banco BV, a gente trabalha um pouco mais no baixo nível, então a gente coda muito nativo, então coda Android com Kotlin, com Java, e coda Aham. iOS com Objective-C ou Swift. Mas com exceção disso, a maior parte do tempo está codando em Dart mesmo. Muito bacana, Fausto. E sabe você falando, você sabe que ó, eu gosto de tecnologia, eu programo em Python e assim, já programei em algumas outras linguagens, já passei pelo React Native há um tempinho, mas assim, você falou tantas linguagens, tantas opções aqui, que eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, que eu acho que todo jovem ou pessoa que quer mudar para essa área deve estar pensando, meu Deus,
toda hora você falava assim, aí eu ia estudar isso, aí eu ia estudar aquilo, aí eu aprendi isso, aqui toda hora você fala, eu preciso aprender Android, aí eu fui aprender, e aí você foi aprendendo várias coisas. E daí, então, assim, para pessoa que às vezes quer ir para essa área de mobile, trabalhar com celular, achou legal tudo que você está dizendo, como que essa pessoa dá os seus primeiros passos no sentido, aonde é esses lugares que você estudava, né? Onde você buscou esses conhecimentos? E a pessoa hoje, ela tem que aprender várias linguagens ou é melhor ela se concentrar em uma para começar? Como que você diria versus a sua experiência? Que claro que uma coisa é a sua trajetória, outra coisa é você olhando agora para o cenário atual, talvez com linguagens um pouco mais flexíveis, né, que consigam aí atender a outros sistemas, como você mesmo acabou de falar do Flutter. Como que você vê esses primeiros passos, né? Onde focar e aonde é que você estudava, né? Como que é isso aí? Eu estudei, como é que, onde a gente procura esses conhecimentos? Bom, a base de programação eu tive antes de entrar na faculdade, né? Então, eu aprendi a programar antes. Só que eu programava estruturadamente. Então, muitas vezes script, não usava orientação a objetos, não dava padrão, não dava nada. Quando eu entrei na faculdade, eu vi que tinha aquelas convenções, não vou dizer regras porque é muito forte, mas tinham as convenções, né? Usar orientação a objetos, usar polimorfismo e tudo mais. Então, e isso é muito importante, né? O que eu falo hoje para todo mundo que quer entrar na área é escolhe uma linguagem e aprende tudo que você quiser nela. Então, pode ser arte, né? Pode ser Java, que é o que onde você olhar vai ter curso de PO em Java aí na internet. E querendo ou não, metade dos fundamentos foi escrito nele. Aham. Né, o livro lá do Gang of Four falando de todos os design patterns da face da Terra. Não tentem usar todos ao mesmo tempo, é loucura. É, mas minha dica para todo mundo tem sido essa. Então, poxa, quero começar na área hoje, não sei nem escrever uma linha de código. É, eu fiz esses cursos, tá? Porque eu sempre, por mais básico que seja, às vezes é bom a gente voltar para o básico, né? No meio Sem dúvida. da carreira. É porque sempre se aprende um negócio novo. Eu fui fazer o curso, eu brinco até hoje, né? Eu conhecia todo o protocolo HTTP, mas eu nunca tinha visto como eu vi no curso do Guanabara, Você também fez o Guanabara? Que já vídeo. tem várias pessoas eu falo. Todo Guanabara foi o primeiro que mundo. eu fiz também. O Guanabara tinha um curso de HTML5 na época, que foi um dos primeiros do curso em vídeo, né? Que ele lançou. Que um dos primeiros episódios ele ensinava toda a estrutura do HTTP, como o pacote era montado na sua máquina, enquanto você fazia a requisição, ia até o servidor, ele montava de volta os pacotes e retornava. E ver aquilo da forma que ele apresentou me abriu os olhos de como realmente o protocolo HTTP funciona. Então, minhas recomendações geralmente, o Guanabara tem uma trilha legal, é gratuito, tá no YouTube. Então, poxa, Fausto, tem uma graninha para pagar. Cara, quer seguir a carreira mobile? A Lura hoje eu acho que é um do que tem a maior acervo. Então, você vai ter todas as tecnologias que eu falei aqui lá. E o Udemy tem muito material também, tem cursos, assim, do jeito que tem cursos bons, não tem cursos ruins. Aí é questão de Sim, escolher e pegar feedback de pessoas da área. Tem uns dois cursos na Udemy que são de especialistas, Flutter, que são muito bons. É, que é do André Bisotto, ele é GDE de Flutter, né? Depois eu mando o link para você colocar aqui, ele é muito bom porque show. ele é um dos poucos que na época, né? Hoje tem outros, mas na época ele mostra como desenvolver aplicativos Flutter usando todo o poder do Firebase. E o que eu achei mais importante é ele ter um módulo de 2 horas só de testes unitários e automatizados. Então isso é bem legal. Porque apesar da gente fazer o app, a gente tem que testar. Então, toda vez que você desenvolve um pedaço do app novo, você tem que testar tudo para garantir que não teve alteração. O teste ele vai facilitar nisso, né? Sim. Então, seguindo a linha, a base, então, escolhe uma linguagem, entende como ela funciona e usa ela no máximo.
PO, Programação Orientada a Objetos, e partir para estudar algumas arquiteturas. O MVC é a mais simples, é a mais fácil, e a perda de performance que você vai ter de ter muitos módulos, o Flutter compensa com a performance que ele tem. Então você pode começar a fazer apps com MVC. Não precisa ir para arquiteturas mais complexas de início. E o MVC ele é fácil de entender onde está a responsabilidade de cada etapa. E isso tudo com Dart, né? Fausto, eu quero aprender mobile. Tem o livro do Nelson Glauber que eu recomendo fortemente. Eu acho que hoje eu posso chamar ele de amigo, né? O cara é gente finíssima. Nelson, o quê? Nelson Glauber. Eu não Do- lembro agora o nome do livro, A gente vai mas procurar. ele acho que é um dos principais autores de Android no Brasil. Show. E ele é GDE de Android, né? Então ele é um Google Developer Expert de Android e é uma baita referência não só nacional, quanto internacional também. E de iOS tem material gratuito. Tem um curso, eu não lembro se é de Stanford, eu acho que é de Stanford, que é o CS50. Ele é gratuito de Swift. Então, o Swift UI dá para entender como é que funciona, né? Ele mexe algumas configurações ali do Xcode, mas a gente sempre tem aquela barreira do Mac. Então, minha recomendação para o pessoal tem pacote Linux que já te entrega o VN Mac, um Hackintosh ali, que dá para você começar a mexer no Mac e entender como ele funciona. E se quiser se aventurar um pouco mais, assim, você vai aprender muito fazendo Hackintosh. Muito bom. Então, conhecer como o SEO funciona facilita para. É uma prática. Eu uso no dia a dia porque, assim, eu falo que o programador ele não está ali para desenvolver código, ele está ali para resolver um problema. O Sim. usuário ele tem um problema e você está lá para resolver esse problema. Como você vai resolver esse problema é problema seu. Aí você vai escolher. Então você pode desenvolver um código, você pode entender que é uma configuração. Você vê como são diferentes coisas. Poxa, o usuário não está recebendo a notificação de que o saldo dele foi alterado na conta. Dando um exemplo hipotético. Poxa, o que é que pode estar acontecendo? Você pode fazer uma validação e verificar que a configuração de push dele para aquele aplicativo está desligada. Então você direciona ele para aquela tela. Então conhecer como o sistema operacional funciona, saber para onde você direciona o seu usuário para ele fazer por conta própria essas configurações, porque é aquela coisa o celular dele. Então ele pode acabar tendo desabilitado sem perceber no meio do primeiro start ali, não ter aceitado a Sim. permissão ou alguma coisa. Então, entender como o SEO funciona facilita muito. E por último, mas não menos importante, eu acho que as soft skills, elas são fundamentais. Então, aprender a se comunicar de forma não violenta, Sim. né? Aquele meme do meça suas palavras, meu parça, é real, gente. Você tem que pensar antes de falar, muitas vezes. No início você vai ficar travado ali, pensando, mas com o tempo isso vai sendo algo muito automático. E aí você vai acabar desenvolvendo essa habilidade prática, né? Muito bom, muito bem, Fausto, você falar, né, sobre isso, tanto das partes de estudo, e você trouxe muito conceito importante aqui, antes de eu te fazer a última pergunta, que vale se ressaltar. Primeiro, né, que você falou entender como funciona, aí você citou aquele curso do Guanabara e tudo mais, porque muitas pessoas tratam a programação em si só, ele fala, aprendi a escrever o código, ele acha que ele escreve o código, o computador ele entende exatamente aquelas letrinhas, ele fala, bom, agora eu vou fazer isso, uma pessoa raciocinando muito rapidamente ali, faz as coisas, e esquece que tem todo um universo lá dentro, que no fundo, é um silício ali, não é um mágico.
né? Não é um objeto mágico ou uma pessoa com um superpoder, não é nada. É um silício fazendo operações de mais e menos, né? Acredite você se quiser ou não. Mas pelo menos a arquitetura tradicional dos computadores ainda é assim. Se um dia for para os computadores quânticos, muda bastante, mas ainda é isso. Então, entender o que você fala sobre processos, como funciona a hierarquia, para a gente conseguir fazer, né, na arquitetura, como que, pô, mandei um código, o que, que aconteceu? O que, que o compilar vai fazer? Ele vai transformar em quê? Transformar de novo, até chegar num on-off, que ali vai se entender, que vai fazer uma operação, e aí talvez você consiga fazer códigos mais performáticos, porque quando você começa a trabalhar no mundo real, né, você vê que, pô, demora 1 milissegundo, você falou, daí o outro vai demorar 100 milissegundos, sei lá, 10 vezes mais, 100 vezes mais. O quanto isso é impactante quando uma ou duas pessoas usam? Não, quase nada. E se tá aí milhares de pessoas dando ao mesmo tempo, como é que faz? Trava o sistema, não trava? Então você precisa começar a entender um pouco mais do que como aquilo funciona, não só apenas do que é escrever um código e tudo mais. Porque hoje em dia também, Fausto, eu vou te dizer e até vejo como futuro. Eu mesmo hoje programo em dois. Eu programo com as inteligências artificiais o tempo todo. E não é porque eu não sei, é porque ela é mais rápida que eu. Ponto final. Exato. Eu falo assim, ó, faz assim, pum, pum, daí ela falou, não, você fez errado. Às vezes eu brigo com ela, tem uma relação bem emocional, assim, brigo, falo, não, cara, não quer desse jeito, é de outro jeito. Mas por que que eu uso ela? Porque, cara, porque é mais rápido, né? Por que que eu vou ficar eu digitando se eu posso dizer para ela o que eu quero e aprender como me comunicar com ela e fazer? Então, assim, o programar por programar, se a pessoa não entender o que você falou, que primeiro, não é que ela é uma programadora, ela é uma pessoa que resolve problemas. Porque se ela for só um escritor de código, rapidinho esse cara aí vai ser obsoleto. Rápido. Exato. Bem rápido. Agora, se ela for uma pessoa que é uma solucionadora de problemas, entender, que raciocina sobre o problema, entende como ela pode construir uma solução através de código para resolver aquele problema, bom, esse cara é um fenômeno. Agora, se for só, então essas coisas que você fala é importante para a formação de quem quer ir para essa área ou qualquer área de tecnologia, né? Então, assim, eu pontuei essas duas coisas que você falou, que para mim são muito importantes para todos os jovens que estejam ouvindo, para todas as pessoas que queiram fazer transições de carreira para cá, né? Isso é importantíssimo. Agora, Fausto, para a gente finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta que é o seguinte: estudar, bacana, muito legal, e eu também, até que você falou da Lura, eu já fui aluno da Lura também, que também é uma excelente plataforma, mas eu comecei, primeiro no começo, né, estudava muita coisa e não punha quase nada em prática. E eu senti que aquilo foi um problema para mim. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho a minha fase de estudo, intensa por um tempo, depois para tudo estudo, é só aplicação. Aplicação, tento resolver aquilo, ali tento resolver problemas, como você falou. Mas como você diz, né, ou pode dizer para as pessoas que estão querendo aprender, a importância e como talvez colocar alguma desses conhecimentos em prática, fazer alguns testes, como que isso funciona ou funcionou para você, para que as pessoas possam também ir entendendo como aquilo funciona e colocando na vida real, Fausto. Antes de arrumar uma oportunidade, né? Porque hoje em dia todo mundo quer oportunidade, quer que você tenha X anos de experiência, né? Então você tem que criar a sua experiência antes. Como é o. Eu lembro de um meme de uns anos atrás que era o. Ah, eu preciso de alguém que saiba desenvolver com uma aplicação usando o ChatGPT. Ela precisa ter 5 anos de experiência. O ChatGPT tinha 1 ano que tinha sido lançado. É dessa pegada, né? É, Eu bolo de rico essas coisas, mas infelizmente é a triste realidade das pessoas que formulam as vagas. Bom, o que você falou é muito importante. Hoje, por exemplo, eu faço. A gente estava conversando sobre isso, né? Antes de começar. É, eu dedico um pedaço do meu dia para me atualizar e sim. dedico um pedaço do meu dia para estudar. Então, tudo que eu estou estudando, eu faço essa mesma linha. Então, eu absorvo e depois eu pratico isso de alguma forma. Tem várias formas de você, vou chamar assim, né, fazer o deploy disso, né, Sim. entregar isso para o público. Então, você pode entregar isso através do seu trabalho em algum lugar. Então, botou aquilo em prática dentro do trabalho, mas, poxa, o Faustino ainda não conseguiu o trabalho. Cria um portfólio. Às vezes só o GitHub bem organizado já é suficiente para muita gente. Porque eu às vezes faço análise, né, de candidato e
incrível como pouquíssimas pessoas têm um GitHub. Poxa, o cara tá feio, mas posta lá. A pessoa vai ver que você faz alguma coisa. Sim. Meu GitHub ele é uma zona. Tem umas coisinhas legais, é, mas tem umas coisas tão. Tem exemplo de curso lá que eu fiz há 4 anos atrás, mas tá lá ainda. De vez em quando, tipo, eu lembro, poxa, cara, eu consigo resolver esse problema de hoje com esse trecho de código que tava Sim. lá atrás. Então, Acontece é muito. legal ter muito. É raro, mas acontece bastante, né? É. Mas, então, assim, hoje, por exemplo, eu estou estudando segurança. Por quê? Porque a gente está numa era que é, usar o celular tá perigoso. Então, você tem muito vírus para smartphone, tanto Android quanto iOS. Não se enganem, tem vírus para iOS, gente. Tem vírus. E é bizarro o nível de acesso que eles conseguem essas, com esses malwares. E você tem ferramentas que vão proteger o seu aplicativo. Então, algumas palestras, inclusive, que eu vou dar no final do ano, que é falando tanto sobre como proteger, sobre como burlar. Fausto, por que você vai ensinar como burlar? Para você aprender a se proteger. Você não. Ninguém botou uma fechadura na porta porque imaginou, cara, isso é muito legal ter essa privacidade aqui. Não, alguém entrou naquele cômodo depois dele ter botado a porta. Aham. Então, e ele precisou fechar. Então você só aprende que precisa proteger depois que você entende como a pessoa entrou. Então é muito sobre isso, não só a segurança, mas experimentar coisas novas. Pois, de vez em quando eu paro um pouco de estudar segurança, vou estudar animação, porque vai usar todo dia, não, porque, por incrível que pareça, apesar de ser lindo, a animação não é usável no dia a dia da forma que a gente acha. Ela não é, ela não tem como é que chama? Usabilidade para pessoas com deficiência. Então, se a pessoa tiver deficiência visual e for usar seu aplicativo, como é que você vai transmitir? Tipo, a pessoa vai estar lá esperando o app iniciar. Como é que você vai transmitir a ela que aquela animação está acontecendo? Aham. Então é complicado. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, é complicado a gente parar para olhar isso. Sim. Então, é, cria um portfólio, começa a palestrar, faz vídeo, né? Abre um podcast. Tipo, tem várias formas de você externalizar aquilo que você está estudando, que você está fazendo e botar em prática. É questão de você encontrar como. Um dia eu brinco, né? Tipo, eu tenho TDAH e a pior coisa para quem tem TDAH é conseguir terminar as coisas. Então, quando você tá ficcionado no modo do hiperfoco, cara, as coisas andam muito, muito rápido. Mas quando você perde o interesse, a menos que você volte a ter interesse, as coisas vão ficar lá. Meu site tá travado lá, tem umas animações legais. Eu fiz uns componentes como se fosse LED com neon lá. No mobile deu ruim, porque aparentemente o Flutter Web para o mobile está dando uns bugs lá, não está renderizando como deveria, mas funciona legal. Então, comecei a estudar como fazer a aplicação dos shaders customizados, como fazer gradiente animado. Fui fuçando ali até conseguir. Fui lá e botei o site no ar. Fausto, você usou o quê? Firebase é host gratuito. GitHub Pages é host gratuito. Os dois servem para esse propósito. Então, o GitHub Workflow lá, você tem uma pipeline. E se você usar o CLI do Flutter ou a CLI do Firebase, ele já cria a pipeline para você, sem nem o trabalho de criar você não vai ter. Sim. Então, publicar algo hoje na internet para as pessoas verem é muito menos burocrático do que era no passado. Então, hoje, ter um portfólio se torna meio que uma regra porque é fácil. Sim. Você só tem que ir lá e fazer. Então, organiza o mínimo que eu vejo, né? Organiza o GitHub com tudo que você aprendeu e
as pessoas vão ver que você trilhou aquela jornada, vão saber o que você sabe. E a partir disso, é esperar as oportunidades aparecerem. Não esperar ser dado, tá? Mas ir atrás, aplicar para as vagas, né? E ficar esperando colher feedback. Poxa, conheço uma pessoa, às vezes quando eu recebo mensagem no LinkedIn, de pessoas querendo dica de como entrar na área, ou poxa, estou estudando tem um ano, não consegui uma vaga. Ó, mercado, infelizmente, o mercado de tecnologia no mundo não está muito estável, porque o pessoal está querendo pagar pouco para alguém que faz basicamente as empresas funcionarem, Sim. né? Toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia. Fausto, mas o Zezinho da padaria ele tem que emitir nota fiscal, a nota fiscal que ele emite tem que passar por um sistema e o sistema tem que ser feito por alguém. Tudo hoje se trata de dados, de informação, de tecnologia. A gente pode falar o que for, espernear, bater pé, tudo é tecnologia. Você usa um celular, você pede um Uber, a quantidade de tecnologia que tem entre você pedir um Uber e o motorista aceitar, ela é absurda. E a gente tem que entender que todo lugar tem tecnologia, então oportunidades não estão faltando. Sim. Às vezes a gente não enxergou que dá para explorar ela. Né? Poxa, a quantidade de coisa que apareceu com IA agora é bizarra, né? Tipo, tem Aham. gerador de slide com IA, tem gerador de código com IA, tem tradutor com IA, tem tudo que você Tudo. puder imaginar tem com IA. O Figma, eu tô doido para taxar o do Figma, porque eles estão segurando para me entregar o acesso do beta. Que é para você gerar a interface de aplicativo com IA. Porque, assim, minhas habilidades, eu sei fazer o desenho, mas eu não vou dizer que sai bonito. É, não é porque eu sei fazer que vai sair bonito. Eu, Aham. eu, eu fiz desenho, eu brinco, né? Eu fiz desenho técnico, eu sei desenhar o Ossa e a Kenga, né? Do Coco. Aham. Mas dizer que aquele ó vai sair bonito são outros 500. Então, é, estudar é uma coisa que você tem que fazer todo dia. E externalizar o que você está estudando vai atrair as pessoas para você. Exato. Isso isso é fundamental. Exato, Fausto. Repetir. Você falar e dar esses exemplos é realmente bacana porque é um processo que, né, principalmente, eu acho que o mobile tem muito disso, né? Porque eu vou dizer assim da minha experiência com o mobile, tava muito chato estudar. Aí quando eu comecei a usar um simulador, um emulador, né, que simulava tudo mais, aí eu comecei a ver o que eu fazia, ficou muito legal. Aí comecei a fazer. Eu tenho um portfólio de mobile no meu GitHub, por mais que eu não trabalhe na área, porque é legal demais você ter essa característica de ir praticando o que você estuda. E mais ainda, se eu tivesse o meu GitHub desde 2011, que eu comecei a fazer coisa de programação, pô, tinha um monte de coisa. Cara, eu perdi coisa demais. Hoje o meu GitHub ainda tem lá os seus 30 e quase 40 repositórios, mas desde 2021. Né? Se eu pegasse desde 2011, você tem uma infinidade. Isso tudo é currículo, isso tudo mostra o quanto envolvido É, você tem, a sua experiência, né? Porque falar é óbvio que é importante, você ter o conhecimento também, mas mostrar, porque esses processos seletivos, né? Você vai ter que, né, mostrar, concorrer com alguém ou mostrar naquele momento isso é muito fundamental, você mostrar que você é um cara que tá se expondo, né? Porque fazer é se expor, né? Não ter medo de fazer e, sei lá, ficou feio, porque o jeito que você fez, a solução que você encontrou, pode não ter sido a mais performática ou não, mas você foi lá e resolveu um problema. E vou te dizer, muitas vezes a melhor solução não é aqui mais performática, a melhor solução é que resolve o problema, ponto final. Pode essa mais performática talvez demorasse mais e para aquele problema não dava para esperar. Tinha que ser aquilo mesmo exato. naquele momento, né? Eu já vi gente que eu gravei uma vez um episódio sobre Data Science, um dos primeiros sobre Data Science aqui, com o Pedro Saad, e ele falou que ele resolveu o problema usando Data Science, todos os conceitos de Data Science dentro de uma empresa com Excel. Você fala para alguém de Data Science que vai usar Excel, nossa, você é preso. E eu também odeio, não gosto, não é que eu É, odeio, não gosto, mas assim, resolveu. e isso aí que você falou é muito interessante.
O, o mercado de você resolver o problema, eu vou dar um exemplo muito idiota. A gente tinha um problema de categorizar e direcionar os crashes que aconteciam no app para os times responsáveis. Porque, assim, é, a gente está falando de dezenas de times Aham. que são pendurados no aplicativo. E os crashes acontecem e eu tenho que direcionar para quem é o responsável pelaquela funcionalidade. Como é que eu faço isso? Fez com o Excel. Resolveu o problema. Sim. Não tem bala de prata para resolver as Aham. coisas. A gente, às vezes, é um treco idiota. E aí entra o que você falou agora, que é mega importante. A gente gasta tempo. Tempo é dinheiro. Sim. Então, se você demora para fazer, eu brinco que assim, você tem que fazer. Primeiro você tem que fazer. Ah, tá feio. Faz. Entrega. Prova a tua hipótese. Deu certo, beleza. Agora eu vou otimizar. Sim. Né, a gente seguiu uma regra que é primeiro você faz, depois você deixa bonito e depois você otimiza. Porque o feio, pô, eu vou apertar um botão, ele vai chamar uma API e vai trazer o dado e exibir na tela. Eu não preciso saber qual é a fonte desse dado, eu não preciso saber qual é o tamanho do botão. Eu tenho que ter um botão que chame a API por baixo dos panos, apareça um loading lá na tela ou não e vem a informação. Depois eu vou lá e olho o Figma ou o que foi. Pô, agora eu vou deixar o botão do jeito que é para deixar, a fonte, organizar, a experiência que o UX projetou, porque às vezes o UX ele não vai saber os passos que a tecnologia tem que seguir para aquilo acontecer. Aham. Então, primeiro você faz. Mas se você vai fazer rápido, vai testar a tua hipótese. Funcionou. Depois você deixa bonito. Deixou bonito, poxa, mas tá demorando, sei lá, 10 segundos para logar. Pô, isso é chato, você esperar 10 segundos para logar no É. aplicativo. Mas não já tá logando, não tem cliente usando? Beleza. Agora que eu tenho dinheiro entrando, eu posso voltar revisitar aquela funcionalidade e melhorar ela para baixar para um segundo, meio Sim. segundo, o que for. Então, nem sempre você vai entregar a funcionalidade com 100% de completude. Mas o que você entregar tem que ser usável de ponta a ponta. Sim. Eu acho que isso é que é o importante. E quando você entende isso, é mágico, porque você entende que você não precisa terminar, mas você tem que entregar o negócio funcionando de ponta a ponta. Muito bom, é ótima a sua, né, experiência e trazer isso para nós, Fausto, porque realmente é. Eu até lembrei de um aplicativo que eu fiz, que eu coloquei para rodar, que ele é um analisador de dados dos dados da Fórmula 1. A Fórmula 1 disponibiliza os dados, tá lá, eu fiz, e ele demora, você falou, ele demora uns 20, 30 segundos para carregar os dados, mas ele faz isso porque ele pega de uma API. Ele até consegue deixar em cache, e aí você transforma esses 30 em 5. Só que para fazer isso eu tenho que subir dado para nuvem, aí, pô, eu pago para deixar lá, que é um repositório pessoal. Eu falei, cara, não, deixa eu ver se funciona, deixa eu ver se a galera gosta. Se um dia isso virar algo que eu queira fazer dinheiro com isso ou com alguma outra coisa, aí tudo bem. Aí eu pago um pouquinho mais, entra algum dinheiro e aí eu ponho os dados ali para que seja uma experiência, como você mesmo disse, que tem isso também. Ninguém gosta de clicar e esperar, né? Todo mundo é cada vez mais rápido, né? Então, assim, todo mundo quer as coisas mais automáticas. E aí melhora essa experiência, mas assim não ia esperar o tempo todo, né? Já entreguei algo, nem funciona, as pessoas gostam de usar, bacana. Então é muito bom você trazer isso. E falho muito eu, às vezes, nisso. Eu tô fazendo um projeto agora que eu acho que eu errei. Deixei ele muito bom a hora de entregar, podia ter feito por etapas, é natural, gente. Né? Assim, nem sempre a gente vai também conseguir seguir todos os passos que a gente sabe que é correto, mas é importante a gente ter isso em mente, entender, aprender com as experiências, né? E tanta coisa bacana que você trouxe aqui para nós hoje, Fausto. Nosso episódio vai chegando ao fim. Eu agora, assim, ó, primeiro de agradecer, né? Porque eu gostei muito, eu nunca ouvi tantas linguagens de programação aqui, agora eu já sei que eu não sei pouquíssimas, porque você aí trouxe um leque tão infinito aí de programações, de possibilidades e mostrou que o mobile realmente é uma área muito interessante, né, que vem crescido. Eu acho que a gente não precisa nem dizer isso para as pessoas, né, Fausto, porque é tão comum hoje alguém com o celularzinho do lado, com o celular na mão, tudo faz com o celular, carteira tá no celular,
banco, tudo no celular, carro tá no celular, né? Porque tem gente que não tem carro, é só Uber e táxi. Então, assim, tá tudo no celular. Então, assim, é super importante que o mercado de trabalho me parece muito próspero, com muitas oportunidades. E por mais que apresente uma instabilidade, como se diz, mundial no momento, eu acho que todas as áreas são assim, são cíclicas e tem tudo para crescer mais e mais, porque é algo estritamente necessário. Então, Fausto, gostaria de deixar o espaço final para você dar nossos recados finais aí para os nossos ouvintes. E se você também tiver algum trabalho, quiser divulgar suas redes sociais, o espaço é todo seu, Fausto. Bom, eu de vez em quando eu tô postando material ou palestras que eu vou dar nas minhas redes sociais, então onde os seres humanos usam Fausto BDLS, com exceção do Twitter, porque eu ainda não consegui recuperar um username antigo. E mas eu tenho meu Linktree que tem tudo lá. Quando eu recebo, que às vezes eu recebo, poxa, divulga tal evento. Então, eventos de tecnologia tem pelo Brasil inteiro, gente. Sim. Essa época do ano, então, é incrível. Então, eu vou palestrar em João Pessoa sobre segurança, dia 2 de dezembro. Bacana. Ainda estou vendo, mas em São Paulo, dia 9 de dezembro, vai ter uma. Em Arapiraca, em Alagoas, dia Ó, 22 de dezembro, também vai ter um. E de resto, meu recado para todo mundo, né? Eu nunca pare de estudar. Acho que é o maior. Não importa o que aconteça, sempre dedique um pedaço do seu dia, ou para se aprofundar um pouco mais na área que você está, que é importante. A gente não sabe tudo, a gente não importa o quanto você estuda, você não vai conseguir saber tudo. Você vai saber uma quantidade de conhecimento considerável, mas você não vai saber tudo. E aprenda a aprender. Então, se adapte. Hoje, você estava falando, né, poxa, você nunca vi ninguém falar de tantas linguagens, porque eu aprendi a base de uma forma que se eu pegar, eu já estudei Python, né, eu já mexi um pouquinho com Python, nunca mexi com Rust, é uma linguagem que eu tenho vontade, mas já mexi com Go, e Go tem umas proximidades com Rust legais. Então, eu sei que quando eu for estudar, eu não vou ter aquele bloqueio inicial, porque eu já estou adaptado àquilo ali e eu já conheço também um pouquinho Então, qualquer linguagem que a gente pega, depois que a gente entende como é que elas funcionam, você vai buscando as similaridades e consegue fazer o, o dia a dia. E de resto, hoje, né, como eu falei, estudando bastante e externalizando isso em forma de palestra, de vídeo. Em breve eu vou começar a postar vídeo no meu canal do YouTube, então se quiser já seguir lá para receber show. os vídeos, vai ser legal. E de vez em quando eu estou postando conteúdo ou compartilhando conteúdo dos meus colegas nas minhas redes sociais, então pode seguir lá. E tiver dúvida, puder ajudar de alguma forma, é, chama lá que eu tendo tempo, gente, a gente arruma aqui e bate o papo. Não, sou bem aberto quanto a isso, não tem tempo ruim, não. Show de bola, Fausto. Muito obrigado. Depois eu vou sim colocar aí os canais que você falou, as suas redes sociais, aqui na descrição desse episódio. E aí todo mundo vai poder bater um papo com você se tiver mais interesse sobre mobile, sobre essa parte tão interessante aí do universo de tecnologia que cada vez mais cresce aí na carreira. As pessoas mais querem migrar para esse ponto, os jovens mais querem começar a trabalhar com isso. E a gente vê um futuro brilhante em todos que reescolherem, né, que quiserem escolher essa área. Então, Fausto, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui. Não se esqueçam de nos seguir, né? Avaliar o nosso canal, ajudar a gente a crescer como podcast de educação, aí trazer para mais e mais pessoas, né? Conhecimentos e carreiras tão bacanas como essa do Fausto hoje. Então, muito obrigado a todos vocês. Semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Valeu, Fausto.